Aquela coisa bem... bzzz. Que doido. É muito, muito, muito doido. Pode colocar o próximo da imprensa. E... Assim, aqui é uma bruxa, mas por conta do relato que ela dava e as pessoas desacreditavam? As pessoas... O que acontece? E isso é o legal, tipo assim, se você imaginar que é uma espécie de histeria coletiva, você pode imaginar que os relatos vai para todos os lados e vai se modificando. E no jornal, ele fala, será que é bruxa? Tem pessoas que falam... Aí entrevistava padre, falava, é o fim do mundo. Entrevistava pastor, não, são os pecados das outras. Então, tipo assim, existem muitas histórias. Só que, estranhamente, essas histórias não pegavam. Tipo, bruxa é a única coisa que você vai ouvir falar. Porque as pessoas falam, às vezes é magia negra, alguma coisa. O tema até em desuso, né? Entendi. Mas o jornal, tipo, vendia todas as histórias, mas o relato se mantinha... Nossa, isso aqui é muito o que está acontecendo hoje. Os relatos que os pessoas falam desses drones, né? Que eles tentam atirar e a arma para de funcionar, o relógio fica parado. Esse cara aqui é incrível. Esse é o Manuel Coronha. Com todo respeito, já faleceu, mas... Imagina aquele cabra mais jagunção. Aquele cara que andava na cidade armado... O cara embrutecido pela realidade dele. Tu vê que é um cara que, enfim... O relato dele é muito interessante. Ele é um dos relatos que vê seres. Vê esse objeto, ele chama de uma espécie de... Esse desenho aí, né? Esse desenho é baseado no relato dele. É um relato dele baseado, os jornalistas que fizeram. Doido. E ele diz que vê duas pessoas, um casal, que ficam com um chapéu de cowboy, aí não tá nem retratado dessa forma, com um chapéu de cowboy, rindo dele enquanto atiram nele. Ele acorda de madrugada, vê a luz, pega a carabina pra ver o que é, vê o objeto, vê as pessoas, mira pra atirar, não consegue apertar o gatilho. Tá tipo paralisado. Ele fica paralisado. Ele fica paralisado, ataque. E o próprio Holanda falou, ele ficou 15 dias com mobilidade, debilitado de mobilidade. Caramba! E aí o que acontece? Ele foi levado pro primeiro comar pra tirar essa história dele. Sabe aquela cena bem luz na cara? Bem FBI. Você vai falar que essa porra não... Policial que não bom, veio policial mal. isso não é ser. Não, ele fala, é ser. É ser. É ser. O Carlos Mendes defende que ele chegou a conversar com um cara que cuidava da unidade de saúde mental da época. Ele falou, cara, esse maluco é saudável, ele não é doido. Mas ele fala ser, mas esses parecem pessoas, né? A Parecem descrição pessoas. dele era de pessoas. Era pessoa. A descrição é total de pessoa. Foge dos Greys, por exemplo. Não, é pessoa. É pessoa. É pessoa. E aí, eu sei lá no seu podcast, ou sem galera, vai ouvir, hein? Olha só, 7.510 pessoas aqui com a gente. Olha que legal. Opa. Muito obrigado a todos, mas senta o dedo no like aí. Deve estar faltando like pra caramba. Like ainda é de graça. Então senta o dedo. Vocês vão lá ouvir, nós vamos deixar na descrição. Pode deixar o do Spotify? Claro, por favor, coloca Deixa aí no no Spotify, Cris, na descrição do Operação Prato, vocês vão lá ouvir. Porque eu sei que você lá você faz todo um estudo sobre esse lance dos seres. Porque foi só esse cara que viu, né? Ou é ele? Tem mais. Mas é pouquíssimo, né? É pouco, não tem zero materialidade. Eu, particularmente, na minha opinião, é exagerado. Entendi. É exagerado. Porque você faz. Pra pessoa entender, você pega isso. Né? Pode ser que o jornal deu uma exagerada, né? Pra vender mais. Foi quando a gente vai tal. falar de mosqueiro. É o ataque mais violento que tem o de mosqueiro, a gente vai falar dele daqui a pouco. Entendi. E esses seres, o que eu acredito? Pô, o cara acorda no meio da noite, provavelmente ele foi acordado pelo barulho ou pela luz, alguma coisa assim, 3 horas da manhã. O cara já deve estar cheio de sono. O cara sai pra dar um tiro, vê essa luz. Cara, eu não faço ideia do que ele viu. De verdade, não sei o que ele viu. E o podcast ele é bem honesto, fala assim, mano, não dá pra levar muito a sério seres, porque todos os relatos são estranhos. A gente vai falar daqui a pouco sobre a Velaide, a doutora Velaide, ela também tem um relato de ver seres. Só que o que acontece? O relato ele vai aparecendo conforme as entrevistas vão sendo dadas. No início ela falava que não via seres. Entendi. Ela viu o objeto e ela falou, eu só vi o objeto, ele era metálico. Em 85, essa entrevista. Em 2005 ela falou, não, tinha seres. Será Aí que a gente ela conversou com alguém? Então, De repente você viu um ser. eu não acredito que ela mentiu nem nada. O que pode ter acontecido foi 2 coisas. Ou ela não mentiu pra não achar que a aeronáutica ia tratar ela como doida. Ou então acontece memória falsa. Cara, é isso que eu ia falar. Memória Falsa falsa, memória. normal. Isso aí é um Ainda caso mais é numa muito situação de muita emoção, né? Nesse sentido, Mas sim. esse aí não tava vivo, né? Esse aí, não, infelizmente, já esse faleceu. seria um cara bom pra entrevistar, hein, cara? Seria um esse... Pô, cara, Chuck então... Norris do Pará. mas essa é a parada. Tem um caso que não está aqui retratado, porque eu vou respeitar aqui pela família. Tem o caso... O que acontece? Santo Antônio Bituba fica do lado de Colares. Do lado de Vigia, Colares e Ilha do Mosqueiro. É tudo Baía do Marajó. Tudo são ilhotas ali. É uma grande baía, água doce. E Mosqueiro estava acontecendo também. E o Mosqueiro tem um relato
aterrorizante, pra mim é o episódio mais aterrorizante da série que a gente fez do Operação Prato, episódio 7, que a gente retrata só sobre esse caso de mosqueiro, que é um casal que tá em casa, o cara meio que acabou de chegar, etc. Aparece a luz. E a luz paralisa a esposa. Ah, é o da Silva Amara, né? Da Silva Amara. Isso aí é impressionante. E o seu Benedito. A paralisa a esposa, o cara meio que puxa ela tá paralisada ali, sofrendo um ataque, o cara puxa, ele é atacado também. Eles conseguem, a casa tinha mais de um cômodo, eles iam para um outro cômodo da casa, o vizinho escuta a gritaria, vai com a carabina, vê a nave, e no relato do jornal, é dito que o cara viu 2 seres pequenos andando, como se fossem Grace. Eles possuíam armas nas mãos. Inclusive, é o relato que tinha o cachorrinho, né? O cachorrinho. É o famoso cachorro que fica mudo, né? Fica mudo e falece. Que, em teoria, o cachorro morre por causa do ataque. É o único animal que é atacado, segundo relatos, né? É esse cachorrinho. Um cachorrinho caramelo. E o que Herói do Brasil. Exatamente. É um caso totalmente brasileiro. Isso aí é marca Brasil. Cachorro caramelo foi executado. Cara. Mano, a galera vai, leva eles pro hospital, cara, que eles ficam completamente traumatizados. Eles levam ele pro hospital de barco e diz que a luz perseguia eles de barco. Olha que aterrorizante. Mano, isso aqui é um filme de terror. Eu nem ia dormir nunca mais na minha vida. Mano, eu fico muito imaginando, tipo, Nope, aquelas cenas que você olha, o bicho já passou. Eu imagino completamente esse clima na parada. Então, assim, que doido. Aí o que acontece? A gente recebeu esse material, que era prévio do Heitor Costa, em que ele entrevistou essas pessoas. Ele entrevistou o Benedito. Ele só não é uma entrevista inédita, porque o Bob Pratt nos anos 90 também tinha entrevistado. Mas ele conversa com o seu Benedito. Ele fala, seu Benedito, ele confirma a história toda. Aconteceu. Ele descreve, exatamente como o jornal fala. A luz perseguindo no rio. Você viu seres? Não. Ele não viu seres. E aí, conversando com vizinhos da época que ainda estão vivos, eles falam, mano, não tinha ser. E aí, no podcast, eu, já descabelado, eu falo, mano, da onde que foi tirada essa história de seres? Que saiu no jornal. Tá no jornal esse relato. E aí existe todo esse debate. Assim, eu acredito que não houve seres. Aí eu fico imaginando, os caras que escreviam, eles já estavam contaminados ufologicamente. E aí qual é a parada? Às vezes no exagero, do tipo, o que você viu? O que você viu? Talvez o vizinho tenha falado, sei lá, posso ter visto uma sombra na moita. E você citou notícias populares. Cara, naquela época não tinha a ética e os critérios que a gente tem hoje para escrever, né, uma matéria. Os pessoal escrevia... Eu até acredito que foi realmente uma confusão dos caras, assim, que acabaram montando a história pela contaminação de querer acreditar muito em histórias como essa, talvez, né? Mas, porque, tipo, eu tô falando isso na confiança de que, pô, se o cara que foi atacado não viu, os vizinhos não viram, e tipo assim, não é nem tipo, eu não vi, mas o vizinho já era falecido, o vizinho que ajudou eles, né? Mas o cara viu. Não, nem isso. Não tinha papo de ser. Sabe o que é assustador? Vamos supor que esses objetos eram automatizados. Sim. Né? Isso em 77. Cara, em 77, um objeto automatizado que tem uma certa inteligência para perseguir pessoas já é assustador por si só, se for uma tecnologia. E não eram seres vivos. Eram pessoas. Não, tirando esse do cachorrinho, não tem animais sendo atacados. Só pessoas. Era pessoa. E nessas entrevistas que você fez aí, o pessoal que tá vivo dessa época, que eles estão velhos lá, eu lembro que eu vi, eles falam a idade e tudo. Eles têm algum trauma disso aí? Pra caramba. Ah, tem? Pra caramba. Eu conversei com a galera de Colares, eu conversei com a Gleice, que o pai dela é o Newton, conhecido como tenente e tal. E ela fala, quando era criança, ela fala, mano, quando eu era criança eu não entendia. Porque passava um avião, meu pai se escondia. Caramba. Tipo assim, e tu vê que, porra, os caras têm vergonha de falar. O seu Benedito, dá pra ver que o maluco tá... Mano, eles têm medo durante a noite até hoje. As pessoas têm um trauma profundo desse tempo. E é um negócio que é meio que não é falado. Porque Colares hoje virou a cidade do ET. Tem uns bonequinhos, aí tu fala, mano, nossa, é uma questão comercial. Igual Varginha? É igual Varginha, Tem uma questão comercial. Só que o pessoal fala que isso só começou depois dos anos 2000. Porque a galera ia lá perguntar sobre isso... E a galera, lá é um berçário de arraia. Colares era conhecido por isso, né? Tinha arraia. Você ia lá pra conhecer o berçário de arraias. Depois dos anos 2000, eu falo, mano, a galera tem tanto turista vindo pra cá, mano, então vamos aproveitar esse negócio. Aí tem os ET, né? E aí tem mais essas histórias. Mas na época, tudo isso aconteceu, a gente sabe. Isso só foi se comercializar anos depois. Mas as pessoas, então, têm esse trauma aí. Tem esse trauma. Caramba. Pode passar pro próximo. Caramba.
Mas o legal, né, é o que você falou no começo, né? Que ela tem muito matéria de jornal, né? Tem muita Isso matéria. ajuda, né? na Isso hora de ajuda você fazer demais. a- Isso é materialidade, porque assim, dá pra contar os exageros, uma coisa. Década de 70. Dá pra gente falar que esse caso é o Roswell brasileiro. Eu Acho que é eu defendo que ele é o maior caso ufológico da história mundial. 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 Não tem outro relato parecido. Roswell não É, porque parecido. o Roswell não tem muito material, né? Pessoas entrevistadas, fotos. É muito material, cara. É muito material. Esse aí, por exemplo, é quando ele começa a chegar em Belém. Pô, o novo livro do Luiz Elizondo cita esse caso. Né? É um caso que tá ganhando um âmbito E internacional. eu vou falar pra mim, hein? Eu vou falar que naqueles documentos lá, que os Trump vai liberar ou não, se ele liberar o do Kennedy, eu acho que ali no meio, eu acho que no Imaculada Constelação, eu acho que tem coisa de Operação Prato. Prato, cara. Imagina. A gente achou uma trilha das fitas. É que eu falo fita, mas são as filmagens, porque não é fita. Ó, a fita. Super A fita. 8, tal da fita. Apareceu a fita! A lendária fita. Agora Agora acabou o chat, cara. Você falou a palavra-chave. Ih, cara. A fita. Trouxe a fita.